Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aí numa sequência do assunto doutrina e nesse assunto doutrina tratando sobre línguas. Não estamos aqui para confrontar ninguém, nenhuma denominação, não é nosso objetivo. Agora, não podemos deixar de mostrar e explicar a verdade. Então, qualquer pessoa depois dessa explicação, se houver alguma dúvida, algum questionamento, pode nos procurar. Eu aceito qualquer questionamento, desde que o questionamento seja à luz das Sagradas Escrituras, que a pessoa venha com a Bíblia me mostrando, pastor, não posso aceitar o seu ensino por causa disso aqui, a Bíblia diz isto. E aí eu vou provar para você o que é que a Bíblia está dizendo naquele texto, que as pessoas fazem interpretações errôneas e Satanás se aproveita dessas situações, tá bom? Nós estamos tratando agora, saímos de Atos 2, verso por verso. É importante que você veja a sequência de Atos 2, porque para entender Atos 10, o assunto que aparece aqui, línguas, nada de estranha, mas aparece línguas novamente, você tem que entender Atos 2. Depois nós vamos entender Corinto. Aí sim, é uma sequência. Se não entender um, fica difícil entender o outro, tá bom? Nós vamos ler novamente Atos 10, verso 46. Que diz assim a palavra de Deus: porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Então eu quero deixar claro que eu conheço os versos e estou explicando o contexto para chegar no verso. E aí você vai entender o porquê estava escrito aqui, ó. Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Quero adiantar para você que aqui são gentios. Atos 2 eram judeus e aqui agora apareceu gentios. Por isso que envolveu Cornélio, por isso que anteontem nós tratamos do 1 ao 8 e ontem do versículo 9 até o versículo de número 16. Hoje nós vamos pegar do 17 ao 20, detalhadamente para a gente compreender. Então, todo texto tem um contexto. Se você não entender o contexto, você não tem como entender o texto, tá bom? Verso de número 17. Diz assim, ó: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Lembra que Cornélio era um homem temente a Deus, fazia orações, mas não era salvo. Outra coisa, Cornélio não era judeu, era um gentio. Lá em Atos 2 era só para judeus. Aí, o que ele fez? Pegou 3 homens, 2 seus servos e um soldado. Ele era um centurião da corte. E o anjo falou com ele para ele ir até Pedro, aqueles homens. E aí Cornélio os enviou. Pedro subiu para orar e antes daqueles homens chegar, Pedro teve uma visão. Aquele lençol com vários animais de todos os quadrúpedes e répteis da terra, naquela visão, e imundos e comuns. E aí ele ouviu uma voz: coma, Pedro. Pedro com fome. Pedro disse: Senhor, eu não posso. Eu nunca comi coisa comum e imunda. E Deus disse: como é que você está dizendo que é comum e imundo o que eu, Deus, purifiquei? E ele disse que por 3 vezes ocorreu. E o lençol se retirou dele. Quando o lençol se retirou, naquele instante agora, ele vê, começa o verso 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Aqui envolve Cornélio, envolve os 3 homens, envolve a visão, tudo isso para chegar no assunto línguas. Olha o tamanho do contexto. Viu como as pessoas não explicam, viu como as pessoas não estudam e aí acabam ensinando doutrinas erradas? Vamos lá, verso de número 18. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, que o verso 17 diz, estando Pedro duvidando, olha só, o próprio texto diz, estando Pedro duvidando, agora no verso 19 diz, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. 3 homens estão aí, à sua procura, Pedro. Agora, olha o próximo verso, 20. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando,
porque eu os enviei. Não duvide, Pedro, porque eu os enviei. Agora Pedro está dizendo, os gentios estão me chamando, eu vou com os gentios, meu compromisso é com os judeus. Eu recebi lá em Atos 2 aquele poder extra de Deus. Eu sou um dos apóstolos e agora Deus me envia gentios. Bom, mas Deus está dizendo que não é para mim duvidar, é para mim, então eu vou. Então veja que interessante, no verso 17, e estando Pedro duvidando, agora no verso 20 ele diz, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então olhe, os homens de Cornélio se cumpriu, chegaram até onde estava Pedro. Pedro, um pouquinho antes, foi orar e teve aquela visão, viu aquele lençol com animais, quadrúpedes e répteis, imundos e comuns, e uma voz veio, como Pedro estava com fome. Pedro disse, não posso, Senhor, é imundo. E Deus disse, como é que você está dizendo que é imundo aquilo que eu purifiquei? Um judeu jamais aceitaria o gentil. Ele ia tratar o gentil como imundo. E Deus está mostrando para Pedro que Deus purificou o gentil, mas nós vamos ver no capítulo 11. Só estou adiantando. E agora, Deus vai mostrar a Pedro que aquele poder de Atos 2, aquele poder extra que era sobre os apóstolos, um gentil também poderia receber. Olhe que maravilha. Olhe como Deus é maravilhoso. Mas é tudo uma sequência, é tudo envolvendo um contexto, que amanhã você possa continuar acompanhando, para que você possa entender o que Pedro vai fazer agora, onde ele vai parar, o que ele vai pregar, e quando ele prega, o que vai acontecer com Cornélio e com os gentios que estão com eles. É tudo uma sequência envolvendo um contexto de todo aquele texto que nós lemos, que eles também falaram em línguas e magnificavam a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, seus estudos. Que você possa ser uma bênção nas mãos do Criador. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, por mais este momento, pela bênção e a Tua misericórdia, poder estarmos aqui, Deus, ensinando a Tua palavra. Usa-me como instrumento, ó Deus, e abençoa cada vida que ouve e assiste estas mensagens. Pai, pela Tua graça e misericórdia, usa estas pessoas, usa as redes sociais para que essas mensagens cheguem até os confins da terra e possa ajudar muita gente que tenha sido enganada. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.